Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário de quem estiver vendo o vídeo, fazer uma apresentação sobre um trabalho que a gente fez no curso de Ciências do Materiais, com a professora doutora Januza Soares, e é um curso da UFMS de Engenharia Elétrica, eu sou aluno Naif Souza Araújo. Vou fazer uma apresentação para vocês do trabalho que eu desenvolvi para o final do curso. Em suma, a gente tem o seguinte, que a degradação ambiental focada na área que eu escolhi de construção de rodovias. Por quê? O processo de desenvolvimento e urbanização no Brasil foi praticamente um dos que mais cresceu relativamente nos últimos anos, devido à urbanização, se tornou uma fonte de renda para as pessoas, também para o governo, maiores investimentos das empresas, maiores atrativos, e nem tudo que às vezes você cria renda, mobiliza a sociedade, desenvolve uma região, melhora o fluxo, torna mais fácil a vida dos indivíduos das sociedades, vai trazer um benefício somente bom. A degradação, ao contrário dos impactos ambientais que a gente tem lado bom e lados ruins, e tenta buscar o equilíbrio, a degradação ela causa mais e ela tem mais impactos ambientais, ou impactos negativos no meio ambiente. Aí aqui as atividades de habitação crescem com os investimentos em infraestrutura, que é uma das áreas que o governo mantém-se um investimento alto, porque gera toda a economia se movimenta quando uma área dessa é investida. Você pode criar rodovias, vai melhorar o fluxo de escoamento de safra, as pessoas vão poder se deslocar melhor, vai ter uma melhor, vai baratear o custo de determinados produtos. Tudo envolve mobilidade. As grandes cidades, pode ter exemplo de São Paulo, o nível de infraestrutura que tem. Podemos ver aqui Campo Grande, as áreas próximas, a maioria das cidades tem, as rodovias estão sendo, as que não estão sendo asfaltadas, estão com projetos, o governo do estado aqui mesmo já anunciou que vai mexer na Transpantaneira, vai tentar tornar ela uma rodovia, um projeto a gente também tem na Amazônia, e tudo isso gera degradação. As áreas geralmente de conservação que tem, quando você vai ter um projeto de construção e implementação de uma rodovia, às vezes muitas áreas são destruídas por causa dos estudos, a fiscalização do governo é muito baixa, a empresa vai lá, manda o projeto, o governo olha, verifica se está de acordo e libera. Aí vai para a execução. Só que a parte que mais ocorre, o âmbito de degradação ambiental, é no momento de execução, o momento que você está executando a implementação, que é onde você está movendo material, você está cortando o solo, você está fazendo, removendo, você está tirando o fluxo de um rio, você está destruindo uma vegetação, você está cortando árvores, e essa degradação, a maioria delas não tem recuperação. Às vezes você destrói uma biodiversidade do local para passar uma rodovia e depois você nunca mais consegue trazê-lo ou restaurar o que ele já foi. O foco nosso é abordar o meio das rodovias e meio à degradação ambiental, e conscientizar que a, a parte de degradação deve ser vista como a sociedade como um todo, que não adianta só o governo fazer uma lei, fazer uma fiscalização, se a gente, que é a base do governo, a sociedade, que o que está lá em cima reflete a gente que está aqui, a gente não cuida do nosso meio ambiente. Aí não adianta. A gente pode citar a degradação ambiental como a área de vegetação destruída ou removida. Essa é relacionada ao solo e nas rodovias acontece isso. Você vai retirar a vegetação nativa, vai mover de um lugar para outro. Às vezes existem plantas que só existem num determinado lugar, próximo a riacho, próximo a isso e aquilo. Você vai retirar de lá para passar a rodovia, ou vai desviar o fluxo do rio, ou algo do tipo. E a fauna e a flora são praticamente destruídas quando você faz isso. Quando você muda o fluxo de algum lugar, quando você retira a vegetação, quando você faz esses tipos de coisa, você está mexendo com a biodiversidade local e não é fácil recuperar. A maioria delas é praticamente você destruiu o que tem naquele lugar, você não consegue recriar em outro.
As rodovias de grande porte são inevitável que corram os tipos de dano ao meio ambiente, por isso que, em fase de construção, independente de onde ela se instala, há necessidade de compensação das áreas degradadas, sendo de grande importância para o senso da preservação. Quer dizer o quê? Às vezes a empresa vai fazer um lugar aqui, eles fazem um estudo e tentam compensar em outro lugar, porque aonde vai ser feito não vai ter compensação naquele local onde está sendo instaurado uma obra de grande porte. A gente pode ver exemplo de degradação, às vezes vão abrir lavoura em algum lugar ou coisa do gênero, e o fazendeiro ou o proprietário compra uma área de reserva em outro local para poder tirar daquele local. É mais ou menos isso que está ocorrendo. Por serem consideradas atividades modificadoras do meio ambiente, alterando processos ambientais de suas propriedades, devemos lembrar da degradação diferente dos impactos. Onde se tem tanto os impactos positivos como os negativos, isso são impactos ambientais. A gente tem os dois e tenta buscar o equilíbrio. A degradação só temos impactos negativos. O DENIT, ele consiste que no projeto dos estudos e construção, pavimentação, operação e conservação. Quer dizer o quê? Que você tem que passar, tem que fazer um estudo para que haja o menor impacto e degradação possível na área que você vai fazer a pavimentação. Mas aquilo lá a gente tem às vezes no projeto, mas a gente não tem, a gente tem leis, a maioria delas são confusas de determinadas partes e a nossa fiscalização hoje em dia, se você reparar nessas obras, a maioria da fiscalização acontece ou no início da obra, que vai agente do governo, vai o pessoal do DENIT, vai a GESU aqui no estado. Eles sempre estão passando, mas é só começo ao fim. No momento mesmo da execução, quando você está fazendo, retirando o solo de uma área, você está escavando, você está alterando praticamente quase todo o ecossistema do lugar, é raro você ver fiscalização. Aí a gente tem o seguinte, que a Infra 2038 afirma que o volume de investimento do Brasil caiu no segmento de infraestrutura e subiu 3 posições no ranking. Devido à pandemia, o Brasil ainda continua mantendo um investimento alto em infraestrutura. E a gente vai poder ver mais abaixo. O desmatamento, o aquecimento, a superpopulação, todos eles são tidos como poluição. E a poluição é uma degradação, porque ela causa perda e destruição da fauna e flora. Então a gente tem a degradação como um sintoma causado pela poluição. Poluição é perda da biodiversidade. E a degradação geralmente faz isso. Ó, a gente também podemos analisar que fatores políticos, contratos políticos, economia, cultura, tudo isso que privilegiam a exploração predatória da natureza, além da falta de fiscalização por parte do Estado e a aplicação da eficácia das normas legais de monitoramento. A gente tem o quê? Que às vezes o governo beneficia uma empresa que vai fazer uma rodovia em um determinado local, porque vai gerar mais emprego, vai movimentar a economia, vai ter-se um ganho. Ele avalia que às vezes a longo prazo a perda a perda e a degradação ambiental feita naquele local para a construção dessa obra acaba compensando do que se ele não fizer. Aí a falta de investimento em educação e conscientização da população sobre a natureza tem tendo um futuro para as próximas gerações dos recursos atuais, a biodiversidade, a nossa riqueza, a fauna e flora, não vai ser o mesmo o que a gente tem hoje, daqui 10 anos, não é o mesmo que a gente tinha 10 anos atrás. E assim sucessivamente, conforme mais a gente vai usando, mais degradação a gente vai fazendo, mais a gente vai ter perda da biodiversidade e não vamos conseguir recuperar. Ó, na construção e obras de infraestrutura, como urbanização e estradas, fatores que atuam separados ou combinados. A gente tem um exemplo, uma cidade pequena que não tem rodovia, é de difícil acesso, a população não é muito alta, não tem muitas empresas investindo no local. Aí acontece o quê? Aí o governo faz uma urbanização, verifica as estradas, vias de acesso para aquele local para fazer o quê? Atrair investimento para aquela cidade, melhorar a vida da população, gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, melhorar a economia como um todo. Aí sempre as causas, né? Porque às vezes pode passar uma mata, pode passar um rio, na construção vai ter poluição, a gente for, às vezes o solo já é frágil por si só, ele já tem
o índice de degradação, aí você vai mexer com ele, você altera todo o contexto quando você está fazendo uma obra de infraestrutura. E a maior degradação da obra de infraestrutura na atualidade é a degradação do solo. Na América do Sul, calcula cerca de 24 milhões de hectares de solo estejam degradados, 41% devido ao desmatamento, 27,9% ao superpastejo, a criação de pasto, 26,2% atividades agrícolas e 4,9% explorações excessivas de vegetação. Isso pode se encaixar numa construção de rodovia. Por quê? A exploração excessiva da vegetação, você pode estar retirando a vegetação para poder retirar o solo, você pode estar tirando a vegetação de cima para colocar outra, igual acontece em local que se planta tipos de capim para se vender, você está explorando a vegetação. A NBR 10.703, a degradação do solo, é citada como alteração diversa das características do solo em relação aos seus diversos usos possíveis, tanto estabelecido em planejamento como potenciais. Aí a gente tem que as projeções levam em consideração a posição do Brasil no pilar de infraestrutura do ranking de produtividade global econômico mundial em razão da pandemia. Isso que é o que eu acabei de dizer. O Brasil, mesmo na pandemia, continuou se mantendo um investimento ainda muito bom em infraestrutura. Como a gente pode analisar o gráfico, a gente vê que em 2010 o Brasil ocupava o ranking 62, até 2021 ele está naquela média. Ele está ocupando a posição atualmente 70 de 144, 141 países, ele é o que está na posição de número 70. Assim, podemos compreender que analisar o investimento do Brasil de 2010 a 2021, ele ocupa a posição de 70 no ranking. Assim, conclui que os investimentos no Brasil é considerado um fator econômico se considerar a geração de empregos, mas temos que olhar os impactos causados pela implementação de rodovias e a perda de recursos naturais no processo causado pela degradação ambiental e a falta de fiscalização do governo em execução de obras de grande porte gera ao meio ambiente uma perda de biodiversidade que não irá se recuperar. Isso a gente tem que muitas obras, igual aconteceu, a gente tem obras que sem fiscalização, aconteceu acidentes, aconteceu poluição, aconteceu destruição da biodiversidade. Tudo isso pode ser evitado. Focar em fiscalização, atualizar as leis atuais que tem, que são defasadas em alguns lugares, porque a gente está. O mundo é tecnológico. O que se tinha ontem, a gente amanhã já não é mais igual. Cada dia está acrescentando mais coisa, mais meios de mapeamento, a tecnologia está mais interligada, então o governo pode fazer novos meios de poder fiscalizar, verificação, ele pode usar, conscientizar as pessoas também para fazer uma fiscalização, que como a sociedade é a base de tudo, a sociedade também pode fiscalizar os seus recursos. As rodovias são vias de transportes mais antigas, tendo surgido como uma evolução natural dos primitivos que foram ganhando novamente com o passar do tempo, como revestimento de tijolos, pedra, misturas oleosas e também sistemas de drenagem, que foram permitindo a melhor condição de tráfego na época de chuva. A gente vê que isso é uma evolução natural dos meios. Antigamente, construía-se rodovia de um jeito, hoje de outro. Tem países que já usam outros sistemas de construção e é uma evolução natural. Ó, se a gente analisar na década de 1950 para frente, começou-se a época da industrialização e o governo focou em infraestrutura, baseado na premissa de o principal impacto era a pobreza, estimulando a geração de poluentes e o depauperamento dos recursos naturais, a destruição sem igual. Nesse período, o governo brasileiro tinha pouquíssima preocupação com o meio ambiente. Com o passar do tempo, com os novos países, como as novas leis foram surgindo, a propagação de outros países falando que eles debatessem o tema, avaliando o que poderia acontecer se continuasse no uso desenfreado, não haveria recursos naturais para gerações futuras. Então, assim, o Brasil começou a se preocupar cada vez mais com o meio ambiente, mas mesmo assim, hoje a gente ainda tem muitas leis defasadas, muitas brechas que uma empresa pode usar num contrato e isso acaba prejudicando o meio ambiente. A gente fez o norteamento do trabalho, pesquisando artigos publicados, monografias, jornais, imprensas, dados de órgãos, sites oficiais. Usamos também como base o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, para obter relações.
Assim que temos na década de 1950, o governo não tinha uma visão de proteger e cuidar dos recursos essenciais para a vida de todos. Podemos notar que as rodovias no Brasil, pelo índice de infraestrutura, é considerada um fator de degradação ambiental, visto que a legislação vigente não é específica em alguns termos, assim deixando brecha para que possam ser explorados em contratos, causando degradação ao meio ambiente e a falta de fiscalização do governo gera favorecimento dessas práticas que prejudicam a vida em comum da sociedade, porque na lei federal diz que no meio ambiente é considerado um fator para que se haja uma, uma condição melhor de vida. Então, se alguém está destruindo o seu direito e destruindo o direito de outro, porque ele é um bem de uso comum, não um bem de uso particular. O fator dificultante atual no Brasil se baseia em uma legislação considerada defasada em relação à época que estamos e a falta de efetividade e fiscalização. A educação ambiental deve ser implementada na educação básica para poder conscientizar as crianças, porque as crianças são a base da sociedade. Então, se a gente conscientiza na escola, a gente evita de punir essa pessoa futuramente por um uso. A gente deve coibir essas ações geradas na execução do serviço, porque nada mais é uma geração de execução, é um fator que acontece num produto de execução de um serviço gerado pela poluição. Ele está gerando um serviço, gerando um bem, só que está causando a poluição e a degradação do meio ambiente, para gerar economia e coisas do tipo. Bom, era só isso que eu queria falar, conscientizar que a gente deve analisar bem o meio ambiente, porque, como já podemos ver, os nossos recursos que a gente tinha 20 anos atrás não são os mesmos que a gente tem hoje, e quanto mais o ser humano usa, mais ele explora, mais ele tenta tirar recursos, mais ele tenta gerar riquezas e fontes de renda, mais degradação ele vai causar e menos recurso vai sobrar. O correto é a gente começar a pensar no futuro, como muitos países veem, é pensar num futuro sustentável, trocar certos produtos de uso que por outros a gente tem a evolução do sistema de energia solar, a gente tem os prédios que estão sendo agora saindo cidades verdes para diminuir um pouco da temperatura ambiente devido a que a gente repara assim, a cidade muito arborizada, ela tem menos tipo assim, no horário de pico. Se você está passando por uma cidade que não é arborizada, você está praticamente quase derretendo. E você passa por uma cidade igual Campo Grande mesmo, tem muitos pontos que tem árvores. Você passa, você sente que há uma baita diferença de temperatura. Já tem o Campo Grande já está sendo considerado uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Isso é bom. A gente tem que pensar em consumo sustentável, não comprar mais do que você vai usar, evitar desperdício. Tudo isso porque, se a gente pensar no outro e evitar esses consumos, evitar a poluição, a gente não está degradando tanto como se degradava antigamente. Você compra uma coisa e joga fora. Para produzir aquele equipamento que você jogou fora, que outra pessoa poderia usar, que ainda tem serventia, a gente vai ter que tirar mais recursos da natureza para fazer o outro, e assim vai gerando um ciclo de consumismo, agravando a degradação ambiental. Por isso que a gente tem que pensar melhor no e como a gente vai gerenciar e gerir os recursos para o futuro. Senão a gente pode ainda chegar no futuro próximo e já estar sentindo falta de vários recursos. Era sobre isso que eu queria falar sobre a degradação. Muito obrigado e até mais.